E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. Neste vídeo eu vou em mais um vídeo de projeto integrador, tá? Nosso projeto integrador de número 3, que vai abordar as disciplinas de lógica de programação. E no vídeo passado nós trouxemos o Canvas do cliente abordando a disciplina de empreendedorismo, ou seja, você mapear as dores e as aspirações do cliente para criar um produto ou um serviço que resolva ou alivie a dor daquela pessoa. O objetivo desse vídeo é trazer o esquemático de montagem, a lógica de programação do nosso projeto como um todo. Então, nosso projeto, falando de forma resumida, nosso projeto ele foca em monitorar a luminosidade e a vibração do ar-condicionado para identificar se o mesmo está ligado ou não. Enviar essa informação para um gateway. O gateway vai enviar essa informação para uma central, onde na secretaria será possível enxergar se a sala 1, laboratório 2 está com a lâmpada ligada ou desligada. Ou seja, você vai monitorar o status das lâmpadas e dos ar-condicionados, visando a gestão eficiente da energia em uma escola. Afinal de contas, você não quer que a escola fique a noite toda com os ar-condicionados ligados. Vamos lá ver o esquemático de montagem e a lógica de programação? Vamos lá? Bem, projeto integrador 3, monitor sala escravo, falta o mestre ali também, nós vamos ver o gateway, internet das coisas, então é um projeto de IoT, é um projeto onde nós vamos monitorar, tá certo? Depois nós podemos incrementar algo para controlar, por exemplo, o ar-condicionado, não é? Sem ser invasivo, por exemplo, inserindo um emissor infravermelho, né? Então fica para melhorias e nós vamos fazer. Então esse projeto é um projeto que está dividido em 3 projetos, na verdade, deixa eu ver se aqui vai falar, não vai. O primeiro projeto é o projeto escravo, onde é um projeto que ele vai ficar embarcado, não é? E vai ficar apenas com o foco de monitorar a condição da luminosidade e do ar-condicionado, mais especificamente do ar-condicionado, que ele vai ficar próximo do ar-condicionado, tá? Você vai ter o projeto 2, que vai ser o projeto do gateway. Então é um projeto onde esse gateway ele precisa estar ligado em uma tomada, porque você precisa ter acesso à energia, visto que você vai precisar se conectar com Wi-Fi. E se conectar com Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi da escola, você precisa ter uma fonte de energia que seja constante, não é? Porque usar bateria é complicado, não é? O Wi-Fi ele tem um alto consumo de energia. Então, você vai ter o gateway e você vai ter um projeto 3. Então, quando essa informação estiver na nuvem, nós vamos manipular essas informações e gerar um sistema supervisório para monitorar a luminosidade e monitorar a vibração do ar-condicionado. E o supervisório ele vai entender isso e vai mostrar para o usuário, que no nosso caso o usuário é a direção da escola, é a secretaria da escola, são as pessoas que trabalham, que atuam na gestão da escola, tá certo? Então, nós vamos olhar aqui o projeto 1, que é o monitor, é o escravo, é aquele circuito que vai estar embarcado. E esse projeto, especificamente, ele tem o objetivo de monitorar os parâmetros, monitorar a temperatura, umidade, luminosidade e vibração, tá? Os 2 primeiros, temperatura e umidade, na verdade é opcional, tá? Eu estou colocando aqui, mas é opcional. O obrigatório é a luminosidade e a vibração, porque nós precisamos identificar a luminosidade para verificar se a lâmpada está acesa e a vibração para verificar se o ar-condicionado está ligado, tá? Aí você pode perguntar, Gustavo, mas por que você não monitora a temperatura para dizer se o ar-condicionado está ligado ou não? Olha,
tinha um ar-condicionado da sala que ele só fazia barulho, mas gelar que é bom nada. Então a temperatura permanecia ambiente, mas o ar-condicionado estava ligado, não é? Então nem sempre temperatura baixa quer dizer que o ar-condicionado está ligado. Mas quando você tem o ar-condicionado vibrando, né? Você tem ali próximo do ar-condicionado está vibrando, realmente quando ele está ligado, se ele está gelando ou não, ele vibra, não é? Ele transmite uma vibração para a parede, para próximo dele ali. Então, a vibração, não só ar-condicionado, mas, e aqui eu vou abrir um gap para explicar para você. Se, em projetos de IoT, monitorar a vibração é uma das ferramentas, uma das técnicas, um dos recursos mais promissor. Por quê? Porque você pode monitorar máquinas, você pode monitorar se a máquina está ligada ou desligada com a vibração. E é um componente barato, é um componente simples e é um componente fácil de programar. Na verdade, você não programa o sensor de vibração, mas a programação que envolve o sensor de vibração com Arduino, por exemplo, ou com outro microcontrolador, é muito fácil. E você pode fazer o monitoramento de vários equipamentos. Imagina um compressor que está remotamente, uma bomba. Então você pode identificar se aquele equipamento está ligado ou desligado apenas com sensor de vibração. É um equipamento bem barato, bem simples, não é? Então, sensor de vibração é um sensor ideal para você utilizar em projetos de IoT para identificar se o equipamento está ligado ou desligado, não é? Equipamento que vibra, por exemplo. Um outro sensor muito importante é o sensor de luminosidade. Esse sensor de luminosidade, ele é ideal porque ele vai permitir o monitoramento da luminosidade do ambiente. Então, por exemplo, se você tiver em um ambiente escuro, que claro que não esteja, que não tenha muita incidência do sol, porque senão você vai ter dificuldades de durante o dia ler. Aí você vai ter que ir cada vez mais aproximando o sensor da lâmpada, mas o sensor de luminosidade, ele em projetos de IoT, ele é muito utilizado porque ele detecta se a lâmpada, se a luminária está acesa ou não. Então você pode utilizar ele para transmitir essa informação, medir, não é? Essa informação para que o microcontrolador processe e o módulo de conectividade, seja a radiofrequência, seja o Wi-Fi, possa transmitir essa informação para a nuvem. Já o outro sensor que eu posso integrar a temperatura e a umidade, como o DHT11, ele é muito bom. Por quê? Porque você pode fazer uma estação meteorológica com esse sensor. Então você pode transmitir temperatura e umidade para a nuvem e você pode fazer um mapeamento da sua cidade, do seu bairro, da sua região, da sua empresa, de onde você quer, da sua área. Você pode fazer um mapeamento e identificar ali os pontos que estão com maior temperatura, com menor temperatura. Em um ambiente que está sendo refrigerado, você pode saber se a refrigeração está sendo eficiente em vários pontos através do sensor de temperatura. Em ambientes que mantêm alimentos refrigerados, é muito importante você monitorar a temperatura daquele ambiente. Então não só esse sensor, mas tem outros sensores como o LM35 que monitora apenas temperatura, você pode fazer isso também. Então, é muito bom você monitorar a temperatura porque você pode, inclusive já existem projetos de IoT em aplicação, em funcionamento em vários lugares, que monitora a temperatura, por exemplo, de uma freezer, para a carne não apodrecer. Tem alimentos que meio grau para cima, para baixo, 1 grau acima ou abaixo, pode estragar aquele alimento, pode fazer com que aquele alimento perca as suas características. Então, monitorar a temperatura e a umidade tem vários objetivos, várias aplicações. E principalmente IoT, ele é muito útil. E enviar para a nuvem, na verdade, aqui é do projeto do Gateway, tá? Mas como é que ficaria o esquemático, né? A lista de componentes está aqui. Então você utilizaria o Atmega 328, um cristal de 16 MHz, capacitor de 22 picofarad
um resistor de 1 kΩ, um resistor de 10K, um sensor LDR, um sensor de vibração, um sensor DHT11, um módulo TX, porque eu só quero transmitir essa informação, esse módulo RX, ou seja, o módulo receptor, e o módulo transmissor. Nesse projeto, nós vamos utilizar apenas o módulo transmissor. Nós vamos apenas transmitir informação, mas poderíamos utilizar o módulo receptor para receber dados, para fazer um esquema de mestre-escravo. Imagina uma comunicação de mestre-escravo. O mestre fala e o escravo responde. Então, para isso, eu precisaria ter um ouvido, né? Ou seja, um módulo receptor. Mas, no momento, nós não vamos deixar, nós não vamos aplicar o módulo receptor, mas futuramente sim. E um LED vermelho. E aqui, esse LED ele é muito importante porque ele vai indicar se está acontecendo comunicação ou não. E como é que ficaria o nosso esquemático de montagem? Nós iremos utilizar um Arduino na versão standalone. E esse Arduino na versão standalone nada mais é do que o chip Atmega que está na Arduino, não é? É o chip, é o microcontrolador utilizado na Arduino. E aqui é uma observação, o Arduino, ele não é um microcontrolador. Gustavo, eu sempre ouvi isso. Exatamente, o Arduino, ele não é um microcontrolador. O Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem eletrônica que serve para você desenvolver os projetos, testar os projetos, conectar circuitos e testar a parte mais básica ali do seu projeto. É uma plataforma de prototipagem, você vai fazer protótipos. Já o microcontrolador, ele é um chip, ele é um computador, um microcomputador, né? Um pequeno computador ali que possui todos os recursos dentro dele, mas ele é focado já na aplicação final, para você embarcar em um projeto. Então, ele não é ideal para você manusear, para você pegar, para você encaixar. Não, ele é já feito para você embarcar no seu projeto final. Então, o microcontrolador e Arduino, apesar do microcontrolador estar presente na Arduino, mas os propósitos, não é, dos hardware, ou seja, os físicos, não é, são diferentes. A Arduino foca no aprendizado, na disseminação de conhecimento por quem não conhece. Aí por isso que você tem a placa grande, você tem um conector resistente. Já o microcontrolador você tem que ter cuidado com as suas perninhas, com os seus terminais. Você não pode estar encaixando, desencaixando direto, porque senão você pode danificar. Então o microcontrolador você utiliza quando você já quer aplicar no seu projeto final, que é o caso. Nós vamos utilizar o Arduino Standalone para aplicar em nosso projeto final. E o que é o Arduino Standalone? Nada mais é do que uma versão enxuta do microcontrolador que vai ser necessário para o nosso projeto, juntamente com os componentes para que ele funcione em seu ciclo de clock, tá? Então você tem a composição da Arduino Standalone, o microcontrolador, o cristal de 16 MHz e 2 capacitores. Esse cristal ele vai possibilitar com que o microcontrolador Atmega ele opere no seu ciclo de máquina projetado. Ou seja, ele vai justamente possibilitar com que o microcontrolador ele tenha o seu clock, tá? Então você precisa colocar o cristal correto, e aqui é o cristal de 16 MHz, tá certo? E você vai colocar exatamente aqui dessa forma, nesse pino aqui, acima do pino 5, tá? E no pino, nesse pino aqui, nos dois pinos ao lado do pino 5, tá? Aqui você vai conectar os terminais em série, de cada terminal do cristal. Você vai colocar o capacitor de 22 picofarad, tá? E vai interligar aqui no GND do circuito. Aqui você tem o botão de reset, que seria semelhante, seria na verdade aquele botão vermelho, tá? Da placa, que serve para resetar. E aqui você tem um resistor de 10 kΩ que serve como um resistor pull-up, para deixar aqui um sinal constante, tá? De 5 volts para o pino do reset não oscilar. Então o microcontrolador ele ficaria resetando o tempo todo, então você tem que ter cuidado. E quando você apertar o botão, você está jogando o GND aqui e ele então reseta. Lembrando que o chip ele permite uma alimentação de 1.8 até 5.5 volts, tá?
Então aqui, na verdade aqui é 5.5, então eu vou logo alterar aqui para ninguém colocar errado, tá? Pelo amor de Deus. Então aqui é 5.5 volts. Então você vai alimentar, não é importante ter o esquemático, o datasheet do microcontrolador do Atmega, e você precisa alimentar ele nessa tensão. Então é muito importante porque, veja, num projeto de IoT, você quer um baixo consumo de energia, principalmente quando você não tem à sua disposição a rede elétrica. Então você vai precisar utilizar a bateria, que tem uma fonte de energia limitada. Então você precisa otimizar todo o seu projeto, desde o hardware até o código, para essa condição de energia, porque senão seu projeto vai demorar algumas horas e depois vai parar de funcionar. Então você precisa colocar uma fonte de energia mais adequada com hardware, com arquitetura mais adequada para a sua fonte de energia. Então perceba que você poderia colocar 1.8 volts aqui e ele iria funcionar tranquilamente, tá? Então você tem um baixo consumo de energia, você tem um baixo custo no hardware e você precisa deixar o seu circuito otimizado de acordo com a carga que você tem na sua bateria, não é? Então, por exemplo, se você quiser aumentar a carga aqui e deixar uma tensão menor, por exemplo, num ciclo de máquina pequeno, menor, não é? Baixo, você poderia colocar, por exemplo, duas pilhas aqui, né, de lítio de 1.8, né? Em paralelo, você iria aumentar a carga, manter a tensão, enfim. Existem várias formas de você fazer seu gerenciamento de energia juntando o hardware, juntando a fonte de energia e juntando o seu código, que nós vamos ver em outro vídeo. Bem, aqui é o Arduino Standalone, tá? Então você vai montar essa estrutura, mas não para por aí o nosso projeto. Você vai precisar incrementar os demais componentes. Então você tem, juntamente com o esquemático da parte 1, esse aqui é a parte 2, você tem que interligar os componentes necessários. Então vamos lá. No pino digital 9, você vai conectar aqui o pino de dados do módulo RF, rádio frequência 433 MHz, tá? No pino de dados do pino transmissor. Você vai conectar o GND nos 5 volts, tá? E juntamente também, ou melhor, você vai conectar o VCC nos 5 volts, juntamente com o módulo DHT11, aqui também no VCC do módulo, 5 volts, tá? Você vai conectar o GND de todo o circuito, tá? Lembrando que você tem aqui um LED de 220 ohms, tá? No pino digital 8, que vai servir para indicar se está acontecendo transmissão de dados ou não. Em série com resistor de 220 ohms. Você tem aqui, deixa eu colocar todo o circuito logo aqui. Opa! Você tem aqui um divisor de tensão para possibilitar a leitura analógica em relação à luminosidade do LDR. Então, essa configuração LDR com resistor, eles funcionam como um divisor de tensão. E como acontece essa leitura de sinal? Você tem o sensor LDR, que é uma célula fotorresistiva, ou seja, ela varia sua resistência com a luminosidade que incide na sua cápsula de cádmio. Nós temos o curso básico de Arduino aqui, que eu trouxe os detalhes de forma bem exata desse sensor LDR. Mas, de forma geral, um sensor LDR é um sensor onde varia sua resistência de acordo com a luminosidade que está incidindo na sua cápsula. Então, se tiver mais luminosidade, menor resistência, e em escuridão total, ele chega a uma resistência bem elevada. Só para você ter ideia, numa claridade total, se você pegar a lanterna do celular e colocar no sensor LDR, você pode ter uma resistência de 1K, de 800 ohms, mas em escuridão total, eu já testei, porque eu apaguei a sala aqui, ficou uma escuridão total, e eu medi a resistência, não é? Ele chega em 69K. Então, veja a variação, de 1K para 69K. Então, essa variação que possibilita
a mudança dessa resistência. Se você tem um divisor de tensão, se esse resistor de 10K é constante e você tem uma mudança nesse resistor aqui, você varia essa tensão do meio, o potencial daqui, tá? E, consequentemente, você varia a leitura na entrada analógica a zero. É assim que funciona um sensor LDR. Juntamente com o sensor LDR, nós vamos precisar do sensor de vibração para detectar se está tendo vibração ou não, e aí nós definiremos se o ar-condicionado está ligado ou não, de acordo com essa informação. E você tem aqui o sensor piezoelétrico, que também nós já abordamos no curso básico da Arduino. Esse sensor piezoelétrico é um sensor que ele pode converter vibração em eletricidade, que nós estamos utilizando ele para isso aqui. Então você tem nessa cápsula aqui do meio, quando ela vibra, ela permite uma variação, ela gera uma variação de tensão, tá? Nos seus terminais, então é um material piezoelétrico. A vibração produz eletricidade, mas ela pode também funcionar no sentido contrário. Se você colocar uma variação de tensão nos seus terminais, ela produz uma vibração, que é basicamente os alto-falantes. Você sabia que os alto-falantes funcionam assim? Então, se você colocar uma vibração nos seus terminais, uma vibração elétrica, né? Uma variação de sinal elétrico, você permite que saia o som. É isso que acontece nos caixinhas. É o princípio do alto-falante, é dessa forma. Então, você tem aqui um sensor piezoelétrico, o ar-condicionado vibrando, parede vibrando, sensor piezoelétrico vibrando. E se ele está vibrando, ele gera uma diferença de potencial que vai ser lida aqui, ó, na entrada analógica. Então, se gerar qualquer diferença de potencial, eu vou ler aqui na entrada analógica 2, tá? E você tem o sensor de temperatura e umidade, o DHT11. Esse DHT11, ele vai medir temperatura e vai medir umidade. Nós iremos utilizar uma biblioteca para este módulo, né? Então é assim que fica esquemático. Sendo que tem a lógica de programação. E nós precisamos, antes de desenvolver o código, nós precisamos saber como é que vai ser a lógica de programação. Antes de fazer os meus códigos, eu sempre faço a lógica de programação, porque me economiza trabalho mental, esforço mental. Então talvez o seu código não saiu porque você não fez a lógica de programação. Então, no início, vamos configurar os parâmetros, declarar variáveis, declarar inclusão de bibliotecas, enfim, declarar pinos. Tudo que é necessário para o seu código funcionar, você precisa declarar. Você vai declarar na área de seção de declaração de variáveis, incluir bibliotecas, no void de setup, inicializar módulos. Então você precisa detectar tudo que precisa ser feito antes de ir adiante, tá? Afinal de contas, o void setup, por exemplo, ele é uma função que é executada apenas uma vez no código e logo no início. Então, se você esquecer de fazer alguma coisa, já era. Você precisa definir, organizar a casa, colocar em ordem o seu projeto. Tanto é que a lógica de programação é isso, colocar em ordem os pensamentos e depois disso você pode ir para o void loop, tá? Porque depois que for para o void loop, não volta mais para o void setup. Então, declare tudo que precisa ser declarado antes, né? Então, depois, lê a temperatura, lê a umidade, lê a luminosidade e lê a vibração. Você vai ler as variáveis, nós vamos ver isso no código. Depois, envia para o gateway, tá? E depois ele entra no modo de economia. Por que eu preciso entrar, Gustavo, no modo de economia de energia? Perceba, você precisa, quando está fazendo um projeto de IoT, processar apenas o que deve ser processado e dormir logo. Então, o que é que deve ser processado? Ler e enviar. Ele não pode ter muita complexidade no cálculo ali. Processamento é energia. Quanto mais você demora no processamento, mais energia você gasta. E energia, nesse projeto aqui, é algo que você tem aqui, ó, limitada a bateria. Você está utilizando fonte, tá? E você precisa fazer o que tem que ser feito e dormir logo. Colocar o microcontrolador em modo sleep, modo de economia. E aí ele vai, por exemplo, de uma corrente de operação
de pelo menos de 10 mA, que eu já medi também, 14 mA, você pode chegar em uma corrente de 8 microampere. Então veja que você reduziu a ordem de grandeza da sua corrente. Isso possibilita o quê? Uma autonomia maior da sua fonte de energia. Então você precisa inserir lá no código e nós vamos ver como insere quando formos desenvolver o código. Então, por exemplo, nós precisamos definir o tempo em que ele vai dormir, não é? Como aqui eu não tenho nenhuma interrupção, então eu vou definir o tempo aleatoriamente, ele acorda, envia, aí tem uma limitação, não é? Porque ele não vai saber se a informação chegou, mas nós vamos melhorar futuramente. Mas aqui nós vamos enviar e dormir. 15 minutos ele vai dormir. Enquanto não passar esses 15 minutos, ele vai continuar dormindo. Depois que passar os 15 minutos, ele lê temperatura, lê luminosidade, lê umidade, lê vibração, envia para o gateway e dorme. E permanece nesse loop aqui, tá? Então a lógica de programação do projeto 1 vai ficar dessa forma. Gustavo, e o projeto 2? O projeto 2 é o projeto do gateway. O gateway é um circuito, você vai ver essa expressão quando começar a trabalhar com projetos de IoT. É um componente no seu circuito que ele tem a função de coletar todas as informações dos hardware que estão ali ao redor dele e enviar para a internet. Então o gateway, a ponte, tem o objetivo de ser uma ponte. Ele pega a informação daqui e joga para a nuvem, joga para a internet. Então com o gateway você pode desenvolver também a computação de borda, que é basicamente um processamento do dado bruto que está vindo. Por quê? Porque o circuito embarcado, ele coleta e já traz, e já envia o dado. Ele não faz muito processamento. Você tem que ter cuidado com isso, não fazer muito processamento com aquele circuito embarcado. Você pega o dado bruto e envia faz um mini processamento, mas pouca coisa, e envia para o gateway. Aí se precisar de algo mais detalhado, você coloca no gateway. Mas esse não é nem o nosso objetivo ainda. Nós queremos fazer tudo no computador, no supervisório, tá? Não queremos ficar toda hora intervindo no hardware, porque aí eu vou ter que abrir componente, abrir caixinha, e na nuvem, no software, é bem melhor você fazer uma modificação. Mas o gateway, ele tem uma importância fundamental, porque ele vai coletar, ele tem energia elétrica à disposição, e ele vai coletar tudo que é de informação ao redor dele e vai enviar para a nuvem. Então o gateway em projeto de IoT é ideal. Como é que fica, qual é o objetivo, né, do gateway? Coletar dados de temperatura e umidade, vibração e luminosidade, está coletando do monitor, né, do escravo, e enviar para o servidor. Então nós vamos fazer o projeto servidor, tá? Aguarde aí que nós vamos fazer. Lista de componentes do gateway. Basicamente não é essa aqui, tá? Quer dizer, pode ser essa, é porque eu coloquei duas opções aqui. Pode ser tanto o ATmega junto com o ESP826601, ou pode ser o ESP32, que nós vamos utilizar o ESP32 como gateway, porque ele já tem o Wi-Fi e ele já se conecta, tá? Com a nuvem. Então, você pode utilizar, eu vou logo para o esquemático, você pode montar o seu Arduino standalone, e aqui, ó, perceba que você já pode utilizar uma fonte de celular de 5 volts, por exemplo. Por quê? Porque você já tem energia elétrica à disposição. E aí você pode utilizar uma fonte de energia elétrica, tá? E aí você não vai ter problema de autonomia e não precisa colocar o microcontrolador para dormir, tá? Então você pode utilizar o ESP8266 em conjunto com o ATmega, e aí você vai fazer essa montagem. O regulador de tensão serve para reduzir a tensão de 5 volts para 3.3 volts para o ESP8266, não é? Ele precisa de um resistor de 1K para colocar aqui no seu enable, no pino CHD. Ele precisa também do pino transmissor e receptor para se comunicar, conversar com o ATmega, o pino digital 2 e o pino digital 3. E aqui vai um detalhe muito interessante, tá? Aqui perceba que o pino digital 3, que é o pino transmissor da Arduino, que vai para o receptor do ESP, ele não vai direto
ele tem um conversor de nível, ele vai para esse conversor de tensão, divisor de tensão. E esse conversor de nível, aqui o Atmega funciona com 5 volts, o ESP funciona com 3.3 volts. Então você precisa converter de 5 volts para 3.3 volts. Você faz isso com o quê? Com um divisor de tensão. Então, você com esse conversor de nível aqui, você consegue fazer com que a tensão chegue 5 volts nesse divisor de tensão e saia 3.3 volts aqui para a pinagem do ESP 826601. Você tem aqui também você também aqui tem um regulador de tensão que faz essa queda, não é? De 5 volts para 3.3. Você tem aqui um módulo de transmissão rádio-frequência. Esse módulo de transmissão rádio-frequência, ele vai receber os dados dos monitores. No caso, nós iremos utilizar um monitor. Ele irá receber os dados desse monitor aqui. E esse módulo rádio-frequência, ele é limitado por 5 volts, está ligado no GND também, e também tem aqui o pino de dados que estará conectado no pino digital de número 9, tá? Sendo que a montagem que nós iremos utilizar no nosso projeto vai ser com ESP32, tá certo? Eu já trouxe o projeto lembrando, só fazendo uma observação aqui, você pode utilizar com Arduino Mega, com a placa mesmo, já que você está na energia, né? Você pode utilizar Arduino Mega, você pode utilizar o Nano, você pode utilizar o Uno, você pode utilizar qualquer Arduino para conectar com o ESP8266, tá? Então vamos lá, nós iremos utilizar o ESP32. E o que é o ESP32? O ESP32 é uma placa de prototipagem onde possui um microcontrolador e possui um Wi-Fi. E aqui nessa placa ESP32 você tem o Bluetooth e você tem o Wi-Fi. Além da possibilidade de programação, de você fazer um código e embarcar nessa placa, ou seja, você tem um microcontrolador aí, você pode também ter conectividade. Você tem conectividade com Bluetooth, com equipamentos Bluetooth e com Wi-Fi. E é aqui que entra toda a magia dessa placa, porque você não precisa de módulos extras para se conectar na nuvem. É claro que para dar o primeiro passo com programação, eu aconselho você utilizar Arduino, porque você tem muitos recursos, muitas bibliotecas, muitos projetos já feitos, e você já tem as bibliotecas testadas já, os erros corrigidos. Então, é melhor você iniciar com o Arduino. Mas, depois que você iniciar com o Arduino, venha para o ESP32. Na verdade, você pode trabalhar em conjunto. Uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar com o ESP32 e nós iremos fazer isso. Nós iremos também precisar aqui, ó, como na sala onde nós vamos colocar, tem 12 ar-condicionado, então um monitor vai ficar lá no ar-condicionado e o gateway ele vai ficar na parede onde está o outro ar-condicionado. Então você tem aqui a montagem semelhante, você tem aqui o sensor piezo em paralelo com resistor de 1 mega-ohm, tá? Ele vai estar conectado no pino VP, que serve para fazer leituras analógicas, e você tem aqui o módulo rádio-frequência conectado no GND e no VCC, no 5 volts ali no VIN, tá? Eu conferi com o multímetro, ali você tem, quando você alimenta aqui, ó, na USB, você tem aqui 5 volts, tá? Então você alimenta aqui com 5 volts e o pino de dados dele vai para o pino receptor hardware serial do ESP32. Você vai conectar aqui no pino RX2, tá certo? Então a montagem é bem simples e é isso que você vai precisar fazer no esquemático de montagem. Na lógica de programação também é muito simples. Você vai configurar os parâmetros que eu já disse aqui, inclusão de biblioteca, declaração de pinos, tá? E você vai precisar fazer a pergunta: dados estão sendo recebidos via radiofrequência do monitor? Se não tiver dados recebidos, ele não vai fazer nada. A partir do momento que você tem dados recebidos via radiofrequência, você faz a leitura desse dado e você envia para a nuvem. E depois que enviar para Na verdade, você faz uma outra pergunta ali. Está na hora de enviar ou ler os dados da nuvem, né, ou para a nuvem? Se estiver na hora,
não é? Nós vamos também, porque não adianta nós ficar enviando informação direto. Sendo que, como o hardware já envia a cada 15 minutos, a ideia é assim que essa informação chegar, já passar, tá certo? Mas se você quiser também definir o tempo, você pode definir, tá? Mas na prática nós já definimos o tempo que a informação é enviada, é o tempo que o controlador está dormindo, tá? Então, se você optar por colocar um temporizador no gateway, tá? Você pode fazer esse esquema de decisão aqui. E nós temos o projeto 3, tá? Projeto 3, basicamente a lógica é o supervisório que eu vou montar com você aqui na prática. E você vai configurar os parâmetros, você vai ler valores dos supervisórios, tá? Então o supervisório vai ler esse valor que está no servidor, tá? O supervisório vai atualizar essa informação, o supervisório ele vai pegar do servidor e atualizar dentro dele e mostrar na tela. Então, a lógica é bem simples. Agora, o como fazer isso, depois eu te mostro. Então, até o próximo, no nosso próximo projeto, nós vamos fazer o código, tá? Do monitor, nós vamos fazer o código do gateway e nós vamos trazer alguns parâmetros aqui, tá? Os conceitos iniciais de como será o nosso supervisório. Mas até lá, monta o teu circuito, faz a montagem da placa, solda os componentes e eu te espero no próximo vídeo.